Olá pessoal, este vídeo é um aulão com todas as questões do vestibular da UERJ de 2018 para 2019. Então, vamos para a primeira aula. Questão 29 da prova da UERJ de 2018 para 2019, primeiro exame de qualificação. Então a questão aqui tem um gráfico com a média de desempregados por ano. Então ele fala assim: a partir do gráfico, o aumento da média anual de desempregados de 2014 até 2016 está mais próximo do seguinte percentual. Então, isso quer dizer que aqui a gente tinha em 2014 6,7 milhões, em 2016 foram 11,8 milhões. Então ele quer, a questão quer que a gente descubra esse aumento aqui, qual o percentual que esse aumento representa. Então, isso aqui é uma questão simples, a gente vai resolver uma regra de 3. Porque em 2014 eram 6,7 milhões. Então, inicialmente eram 6,7 milhões. Se aumentar 6,7, então o aumento foi de 100%. Mas o aumento foi de 11,8 menos 6,7, vai dar 5,1. Então esse 5,1 vai representar aqui x%. Então aqui ficou uma regra de 3. Agora é só resolver então. Vou fazer isso vezes isso igual a isso vezes isso. Isolando o x, então a gente vai ter 5,1 vezes 100 sobre 6,7. Fazendo aqui a conta, que vai dar aproximadamente 0,761. Isso aqui é aproximadamente 76%. Então, isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então, essa foi a questão 29 da prova da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 30 da prova da UERJ de 2018 para 2019, primeiro exame de qualificação. Então, o enunciado diz: os triângulos A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ilustrados abaixo, possuem perímetros P1, P2, P3, respectivamente. Os vértices desse triângulo, a partir do segundo, são os pontos médios dos lados do triângulo anterior. Admita que A1, B1 é igual a B1, C1, que é igual a 7, e A1, C1 igual a 4. Assim, P1, P2, P3 define a seguinte progressão. Então, primeiro ele diz que esse triângulo maior tem aqui os lados 7, 7 e 4. Agora, olhando para esse triângulo em vermelho aqui, a gente tem que saber, para saber os perímetros, a gente tem que saber os lados desses três triângulos aqui. Então, para descobrir os lados do triângulo vermelho, esse lado aqui, ele vai ser o que? Ele vai ser a base média desse triângulo maior. A base média é o que? A base média é a metade da base dele. Se essa base aqui é 7, então quer dizer que aqui a base média vai ser 3,5. A mesma coisa aqui, olhando para cá, esse lado B2, C2 vai ser a base média desse triângulo maior, então vai ser a metade de 7, 3,5. E olhando para cá, esse lado aqui vai ser a base média desse triângulo aqui, olhando para essa base aqui de tamanho 4, então aqui vai ser 2. E agora, descobrindo os lados desse triângulo aqui azul, esse lado aqui vai ser o que? Vai ser a base média, olhando para esse triângulo aqui, que tem base 2. Então, aqui vai ser 1. Esse lado aqui vai ser a base média desse triângulo aqui, olhando para a base 3,5, que vai ser 1,75. E esse lado aqui vai ser a base média desse triângulo, considerando aqui a base 3,5. Então, aqui vai ser 1,75. Então quer dizer que o perímetro do triângulo maior, P1, vai ser 7 mais 7 mais 4, que vai ser 18. O perímetro desse triângulo vermelho
vai ser 3,5 mais 3,5 mais 2 vai ser 9. E o perímetro do triângulo azul vai ser 1,75 mais 1,75 mais 1 vai ser 4,5. Então isso quer dizer que aqui formou então uma PG que tem razão que? Razão meio, porque está sempre dividindo por 2. Então a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 30 da prova da UERJ 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 31 da prova da UERJ 2018 para 2019, primeiro exame de qualificação. Então, o enunciado diz: o círculo a seguir tem o centro na origem do plano cartesiano XY e raio igual a 1. Nele, AP determina um arco de 120 graus. As coordenadas de AP são... Então, aqui é uma questão simples envolvendo trigonometria. Ele quer saber as coordenadas desse ponto aqui. Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante, aqui a gente tem 90 graus. E ele diz que esse ângulo aqui é de 120. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse ângulo aqui, POA, ele inteiro aqui tem 120. Esse ângulo aqui do primeiro quadrante tem 90. Então esse ângulo aqui, PO, e aqui o eixo Y, aqui para cima, tem 30 graus. Agora então, para a gente saber as coordenadas, a gente pode ver aqui, esse ponto P forma um triângulo retângulo aqui com eixo. Se a gente baixar aqui uma altura, a gente vai ter um triângulo retângulo dessa forma aqui. Sabendo que aqui tem 30 graus, e ele diz que o raio é igual a 1, eu vou chamar aqui de x e de y. X vai ser essa distância aqui, que vai ser o que? Vai ser igual a essa distância aqui embaixo, então vai ser a coordenada x do ponto P. E y vai ser essa altura aqui, que vai ser igual a essa, vai ser a coordenada y do ponto P. Então, calculando aqui o seno de 30, pela tabela da trigonometria, a gente sabe que é meio. Aqui pelo desenho vai ser o que? O cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser x sobre 1. Então, resolvendo aqui essa proporção, a gente tem que 2x igual a 1, então x igual a meio. Então, quer dizer que aqui, essa distância é meio. Agora, para descobrir o y, a gente vai usar o cosseno. O cosseno de 30 pela tabela é raiz de 3 sobre 2. Olhando aqui no desenho, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser y sobre 1. Resolvendo aqui essa proporção, a gente sabe que 2y igual a raiz de 3, então y é raiz de 3 sobre 2. Então, isso quer dizer, se x é meio, essa distância aqui, é essa distância aqui que é igual a essa coordenada aqui do eixo x. Y, raiz de 3 sobre 2, vai ser o que? Vai ser essa distância aqui, que vai ser igual a essa daqui. Então, vai ser a coordenada y do ponto. Então, a gente vai ter isso aqui. Raiz de 3 e menos meio. Lembrando que aqui é menos meio, porque eu achei aqui o seno de 30. Mas, na verdade, eu estou calculando o seno de quem? O seno de 120. Né? Como ele está no segundo quadrante, ele é o mesmo que o seno de 30, só que invertendo o sinal. Então, as coordenadas vão ser menos meio e raiz de 3 sobre 2. Então, a resposta da questão é a letra A. Então, essa foi a questão 31 da prova da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 32 da prova da UERJ de 2018 para 2019, primeiro exame de qualificação. Então, o enunciado diz: um homem com apenas R$20 comprou coco e abacaxi em uma feira. A unidade do coco custou R$2 e a do abacaxi 4. Com o dinheiro que possuía, a maior quantidade dessas frutas que ele pôde ter comprado é... Então, eu vou chamar aqui de C o número aqui de coco e eu vou chamar de A
número de abacaxi. Então a gente vai ter isso aqui. Como o preço do coco é R$2, então vai ser 2C mais o preço do abacaxi é R$4. Fica 2C mais 4A igual a 20, que é o total que ele tem. Agora então eu vou isolar uma das variáveis para ficar mais fácil de comparar. Então vou dizer que C vai ser igual a 20 menos 4A sobre 2. Vou pegar esse 4A, vou passar para o outro lado, subtraindo. E o 2 que está multiplicando vou passar dividindo. Então ficou 20 menos 4A sobre 2. Como dá tudo dividido por 2, vou simplificar aqui. Vou dividir 20 por 2 vai dar 10. 4 por 2 vai dar 2. Então quer dizer que C vai ser igual a 10 menos 2A. Agora então eu posso dizer que 10 menos 2A vai ser maior que 0, porque eu não vou ter um número de cocos negativo. E eu também sei que 10 menos 2A nunca vai ser maior que 8. Por quê? Se o A for 1, eu vou ter 10 menos 2 vezes 1, vai ser 10 menos 2, que é 8. Se o A for 2, eu vou ter 10 menos 2 vezes 2, 4. 10 menos 4, 6. Se o A for 3, eu vou ter 10 menos 2 vezes 3, vai ser 10 menos 6, que vai dar 4. Então quer dizer, o maior valor que o C vai atingir vai ser 8. Então ele vai ser menor ou igual a 8 e maior que 0. Agora eu vou separar aqui em duas inequações, vou resolver cada uma. Então se 10 menos 2A maior que 0, desenvolvendo aqui eu vou achar que A é menor que 5. Ou então agora pegando o outro lado aqui, 10 menos 2A é menor ou igual a 8, desenvolvendo aqui eu vou achar que A é maior ou igual a 1. Agora então eu tenho que ver qual a combinação aqui de valores que vai dar a maior quantidade de frutas. Então, se o A estiver valendo 1, sabendo que o A vai estar o que? Vai estar entre 1 e 5. O A pode ser 1, né? E vai ser menor do que 5. Então, se o A for igual a 1, C vai ser igual a 8. Por quê? 10 menos 2, 8. Se o A for 2, o C vai ser igual a 6. Por quê? 10 menos 4, 6. Se o A for 3, o C vai ser 4. Por quê? 10 menos 6, 4. Por aí vai. Então a gente vê que a maior soma vai estar nessa primeira linha aqui, porque o número do C vai diminuindo, o número do A vai aumentando, mas vê que de uma linha para outra está sempre diminuindo. Então a maior soma vai ser quando o A é igual a 1 e o C é igual a 8, quer dizer então que vai ser 9. Então a resposta da questão é a letra A. Tem uma outra forma de resolver que é a mais simples. A gente pode simplesmente pegar essa expressão aqui e fazer uma tabela. A gente podia fazer assim. Se o A vale 1, a gente vai cair na mesma conta que a gente fez na anterior, né? Se o A vale 1, a gente vai ter então o C valendo 8, porque 2 vezes C, 16. 16 mais 4, 20. Se o A vale 2, o C vale 6, por quê? 2 vezes 6, 12. 4 vezes 2, 8. 12 mais 8, 20. Se o A vale 3, o C tem que valer 4, por quê? 2 vezes 4, 8. 4 vezes 3, 12. 8 mais 12, 20. Por aí vai. A gente vai chegar à conclusão então que a maior soma está nessa linha aqui mesmo. 8 e 1. 8 mais 1, 9. Essa é uma forma bem mais simples, né? Mas a outra eu expliquei a outra antes, que era para entender melhor quais as combinações que a gente tem, né? Então essa foi a questão 32 da prova da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 33 da prova da UERJ de 2018 para 2019, primeiro exame de qualificação. Então, o enunciado diz: 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. A regra de pontuação consistia em marcar 0 pontos para o time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time.
A tabela mostra a pontuação final do torneio. O número de empates nesse torneio foi igual a. Então, olhando aqui para a tabela, a gente chega à conclusão então que no torneio todo foram 40 pontos. Acontece que ele diz que cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. Então isso quer dizer que o time A jogou contra o B, o C, o D, o E e o F. Já o B, ele já tinha jogado com o A. Então ele jogou contra o C, o D, o E e o F. O C já tinha jogado contra o A e contra o B. Então jogou contra o D, o E e o F. E por aí vai. Então isso quer dizer que no torneio em todo foram quantos? Ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogos. Então foram 15 jogos no total com 40 pontos. Como eu não sei, está falando que são 3 pontos para o vencedor, se nesses 15 jogos só tivesse vitória, isso quer dizer então que seriam 45 pontos. Mas a gente já está sabendo que foram 40 pontos no total. E na derrota são 0 pontos e ninguém perde ponto. Então quer dizer que a diferença de 45 e 40 vai ser o que? Vai ser o número de empates. Então isso quer dizer que no torneio inteiro foram 5 empates. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 33 da prova da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 34 da prova da UERJ de 2018 para 2019, primeiro exame de qualificação. Então, o enunciado diz: o Tangram é um quebra-cabeça chinês que contém 7 peças, um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos retângulos isósceles. Na figura, o quadrado ABCD é formado com as peças de um Tangram. Observe os seguintes componentes da figura. NP é o lado do quadrado, AM lado do paralelogramo, CDR e ADR triângulos congruentes, bem como CNP e RST. A razão entre a área do trapézio AMNP e a área do quadrado ABCD equivale a. Então, ele está dizendo aqui no enunciado que CDR e ADR, CNP e RST são triângulos congruentes. ABCD é um quadrado. E as diagonais de um quadrado, elas se cortam na metade, formando aqui 90 graus. Então, isso quer dizer que, olhando aqui para o quadrado e pelo que ele está me dizendo aqui, eu sei que eu posso chamar cada lado aqui de x, então aqui vai ser 2x, porque esse segmento aqui é congruente a esse segmento aqui. E aqui é um quadrado, então aqui também vai ser x, e aqui vai ser, esse triângulo é congruente a esse. Da mesma forma que esse aqui é congruente a esse aqui. Então, a gente pode olhar primeiro para esse triângulo aqui, DRC, a gente vai chamar esse lado aqui de 2x, aqui de 2x, então, como aqui é um triângulo retângulo, a gente pode descobrir esse lado DC usando o teorema de Pitágoras. Então, DC ao quadrado vai ser 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Desenvolvendo aqui, a gente vai achar que DC é 2x raiz de 2. Agora, então, a gente pode olhar para esse triângulo maior aqui, CDA, que é esse aqui, CDA. A gente conhece esse lado e não sabe aqui qual é o CA. Como ele também é um triângulo retângulo, a gente sabe que cada um desses lados aqui é 2x raiz de 2. A gente pode descobrir CA usando também o teorema de Pitágoras. Quer dizer que CA ao quadrado vai ser 2x raiz de 2 ao quadrado mais 2x raiz de 2 ao quadrado. Desenvolvendo aqui, a gente vai achar então que CA é 4x. Então, esse lado inteiro aqui é 4x. Aqui eu já tenho 3x. Então, esse segmento aqui, SA vai ser
x também. Agora então, o problema é que a gente descubra a razão entre esse trapézio aqui, AMNP, e a área desse quadrado ABCD. Então tem que saber a área de cada um deles. Então, começando pela área de AMNP, ele é um trapézio. Então a área dele vai ser o que? Base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é essa aqui de baixo, que é 3x. A base menor é essa aqui de cima, que é 2x, porque esse segmento aqui também é x. E como aqui é um paralelogramo, esse lado é x, aqui também vai ser x. E vai ser isso aqui, vezes a altura, que é x, sobre 2. Então a área do trapézio vai ser 5x2 sobre 2. E a área do quadrado, a gente sabe que cada lado do quadrado vai ser 2x raiz de 2. Então a área do quadrado é lado ao quadrado. Então vai ser 2x raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 8x2. Ele quer saber a razão entre isso e isso. Então ele quer saber 5x2 sobre 2 sobre 8x2. Então, resolvendo aqui, aqui eu tenho uma fração dentro de outra fração. Então eu vou repetir essa fração aqui, 5x2 sobre 2 vezes 8x2 invertido. Então vai ficar 1 sobre 8x2. Posso cortar x2 com x2, vai sobrar 5 sobre 16. Então essa aqui é a razão entre as duas áreas. Então a resposta da questão é a letra D. Então essa foi a questão 34 da prova da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 29 da prova da UERJ de 2018 para 2019, segundo exame de qualificação. Então, a questão daqui é uma tabela com a projeção para 2020 dos maiores produtores de petróleo. Daqui a produção em 2011 e em 2020. Então, no enunciado diz: de acordo com a projeção apresentada na tabela, no período de 2011 a 2020, o país com maior aumento percentual na produção de petróleo seria o Iraque. O segundo país com maior aumento percentual seria. Então, a gente tem que ver o percentual de cada um, o percentual de aumento de cada um desses países aqui, ver quem vai ser o segundo maior, sabendo que o Iraque já foi o primeiro. Então aqui, a Arábia Saudita, ela tinha 12,3, foi para 13,2. Então, se ela aumentasse 12,3, ela ia aumentar 100%. Mas ela não aumentou isso, ela aumentou 13,2 menos 12,3, que vai dar o quê? Vai dar 0,9. Então ele vai fazer uma regra de 3 aqui. Se ela aumentasse 12,3, que era o que ela tinha inicialmente, ela aumentaria 100%. Mas ela aumentou 0,9, que é a diferença entre esse e esse. Então quer dizer que ela aumentou x. Então aqui tem uma proporção. Eu vou fazer isso vezes isso igual a isso vezes isso. Então quer dizer que x vai ser igual a 100 vezes 0,9 sobre 12,3. Calculando isso aqui então, quer dizer que x é aproximadamente 7,30%. Então vamos ver agora os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha 8,1, foi para 11,6. Então, se ele aumentasse 8,1, aumentaria 100%. Mas ele aumentou 3,5, que é 11,6 menos 8,1. Então 3,5 equivale a x. Então, fazendo aqui a proporção, calculando x, a gente vai achar que x é aproximadamente 43,2. Olhando para a Rússia aqui, a Rússia tinha 10,2 e foi para 10,6. Então se ela aumentasse 10,2, ela aumentaria 100%. Mas ela aumentou 0,4, que equivale a x. Então calculando aqui o valor de x, eu tenho aproximadamente 4%. O Iraque, aqui o enunciado está dizendo que já é o primeiro, né? Teve um maior aumento, então a gente não vai fazer. O Canadá
tinha 3,3 e foi para 5,5. Então, se ele aumentasse 3,3, ele aumentaria 100%. Ele aumentou 2,2, então seria x. Então, resolvendo aqui a proporção, calculando x, eu vou achar aproximadamente 67%. O Brasil tinha 2,2 e foi para 4,5. Então, se ele aumentasse 2,0, ele aumentaria 100. Mas ele aumentou 2,5, então ele aumentou x. Resolvendo aqui a proporção, achando x, eu vou achar que x é 125%. A China tinha 4,1, foi para 4,5. Então, se ele aumentasse 4,1, aumentaria 100. Mas ela aumentou 0,4, que é 4,5 menos 4,1. Então, aumentou x%. Resolvendo aqui a proporção, calculando x, vai achar aproximadamente 10%. O Iraque nem precisa calcular, porque ele tinha 3,8 e foi para 3,4. Então, ele diminuiu. Então, vamos olhar aqui para o Kuwait. O Kuwait tinha 3 e foi para 3,4. Então, se ele aumentasse 3, ele aumentaria 100%. Mas ele aumentou 0,4, então aumentou x%. Resolvendo aqui a proporção, calculando o valor do x, vai achar aproximadamente 13,3%. Então, o problema é saber quem é o segundo país com maior aumento percentual. A gente já sabe que o Iraque foi o primeiro, então o segundo foi o Brasil, que teve 125% de aumento. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 29 da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 30 da prova da UERJ de 2018 para 2019, segundo exame de qualificação. Então o enunciado diz: a figura ilustra 3 circunferências de raio 1, 2 e 3, tangentes 2 a 2 nos pontos M, N e P. O comprimento do segmento da reta MN é igual a raiz quadrada D. Então, primeiro, olhando para esse triângulo aqui, AMN, aqui eu vou chamar esse triângulo aqui de alfa. O problema é que descubra aqui esse lado MN. Então eu posso usar aqui a lei dos cossenos. A lei dos cossenos vai dizer que esse lado aqui ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado menos 2 vezes esse vezes o cosseno do alfa. Então vai ficar assim, MN ao quadrado, e aqui está a expressão. Cosseno do alfa, eu não sei o valor do cosseno do alfa, mas se eu olhar para esse triângulo aqui ABC, ele é um triângulo retângulo, aqui eu tenho o ângulo alfa, então quer dizer que o cosseno aqui, olhando para esse triângulo, vai ser 4/5, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, substituindo esse valor agora aqui, então essa expressão vai ficar assim: MN ao quadrado é igual a 18 menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes 4/5. Resolvendo aqui então a expressão, tem 18 menos 18 vezes 4/5, então resolvendo aqui eu vou ter 3,6. Então isso quer dizer que MN ao quadrado é 3,6. Então MN vai ser a raiz de 3,6. O problema está perguntando o comprimento do segmento MN é igual a raiz quadrada D. Então é 3,6. A resposta da questão é a letra A. Então, essa foi a questão 30 da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 31 da UERJ de 2018 para 2019, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: no plano cartesiano está representada a circunferência de centro P e raio 2. O ponto Q da circunferência, que é o mais distante da origem, tem coordenadas iguais a. Então, esse ponto Q, ele pertence à reta e pertence à circunferência. Então, a gente tem que descobrir a equação dessa reta aqui. Então, qualquer equação da reta é uma equação do primeiro grau.
toda equação do primeiro grau, ela tem essa forma aqui, y igual a ax mais b. Então, se esse ponto 4, 3 pertence à reta, isso quer dizer que quando y é igual a 3, então x é igual a 4. Então 3 é igual a 4a mais b. E como a reta passa pela origem, então esse ponto aqui, onde o x é 0 e o y é 0, também pertence à reta. Então quando o y é 0, o x é 0. Então quer dizer que 0 é igual a 0 vezes a mais b. Então, eu formei aqui um sistema. Agora, resolvendo esse sistema, eu vou saber o valor do A, vou saber o valor do B e vou descobrir quem é a equação. Olhando para essa linha aqui, como o A vezes 0 é 0, então quer dizer que o B é igual a 0. Então, pegando esse valor e substituindo aqui em cima, então eu tenho que 4A é igual a 3, então quer dizer que o A é igual a 3 sobre 4. Agora que eu já sei o A e já sei o B, então substituindo aqui, isso quer dizer que y é igual a 3x sobre 4. Agora, para descobrir a coordenada x aqui do ponto Q, eu vou formar aqui um triângulo retângulo, aonde aqui a hipotenusa do triângulo retângulo é o raio da circunferência e esse aqui são os catetos. Então quer dizer que aqui a hipotenusa vale 2. Aqui, como esse ponto aqui, a coordenada y vai ser y menos 3. E aqui, a coordenada x, essa distância aqui vai ser x menos 4. Então aqui é um triângulo retângulo. Usando o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho que 2 ao quadrado igual a x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Então agora, como eu descobri que a equação da reta é y igual a 3x sobre 4, eu posso substituir esse valor aqui na equação. Então eu botei isso aqui. Agora eu posso desenvolver aqui esses quadrados, lembrando que isso aqui é um produto notável. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então quer dizer que 4 é igual a isso aqui. Agora então, igualando os denominadores, eu vou ficar com essa expressão aqui. Como eu tenho os denominadores iguais, eu vou trabalhar só com os numeradores. Então quer dizer que eu vou ficar com isso aqui. Eu somei x ao quadrado com x ao quadrado, x com x, termo independente com termo independente. Então ficou 25x2 menos 200x mais 400 menos 64 igual a 0. Fazendo 400 menos 64, vou ficar com 336. Então aqui é a equação do segundo grau. Então, resolvendo essa equação, vou descobrir o x aqui da coordenada do ponto Q. Então, calculando aqui o delta, tem que o delta é igual a 6.400. Agora, então, calculando o x, eu vou dizer que o x vai ser igual a 200 mais 80 sobre 50, ou então 200 menos 80 sobre 50. Então, aqui, fazendo aqui a soma e dividindo, eu vou achar 5,6 e aqui 2,4. Então, esses aqui são os dois valores para x. Mas no caso, como eu sei que eu quero a coordenada x do ponto Q, e eu sei que aqui é o ponto 4, então essa coordenada aqui tem que ser maior que 4. Então, eu vou usar aqui 5,6, não vou usar 2,4. Como o problema aqui está dando as coordenadas em fração, quer dizer que eu vou usar então 28 sobre 5, que é o valor de x. Então agora, para descobrir y, é só pegar esse valor de x e substituir aqui na equação da reta. Então quer dizer que y vai ser 3 vezes 28 sobre 5 sobre 4. Então quer dizer que y vai ser 84 sobre 20, que é 21 sobre 5. Então a coordenada x do ponto Q vai ser 28 quintos e a coordenada y 21 quintos. Então a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 31 da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 32 da prova da UERJ de 2018 para 2019, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: a população de uma espécie animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais.
No período de 1984 a 1996, essa população passou de 12.500 para 25.000 indivíduos. Considere que, para o mesmo intervalo de tempo nos anos seguintes, o fator permanece constante. O número de indivíduos dessa população em 2032 será aproximadamente igual a. Então quer dizer que em 1984 vai ser o que? Vai ser o primeiro termo dessa PG, onde tem o que? Tem 12.500 indivíduos. Depois, em 1996, vai ser o segundo termo, então que a gente vai chamar de A2, que vai ser 25.000. Depois, daqui para cá, a gente pulou o que? 12 anos. Pulando mais 12 anos, vai ser 2008, que é o A3, mais 12 anos, 2020, que é o A4, mais 12 anos, 2032, que é o A5. Então, o que ele quer saber é o número de indivíduos em 2032, então a gente tem que descobrir o A5 dessa PG. Então a gente vai usar a fórmula do termo geral, que diz que a índice n vai ser igual a índice 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, para achar o A5, então a gente vai fazer que A5 vai ser igual a 12.500, que é o A1, vezes 2, que é a razão que vai sempre duplicando aqui, elevado a 5 menos 1, que é 4. Então vai dizer que o A5 vai ser 12.500 vezes 16, então o A5 vai ser 200.000. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra D. Então essa foi a questão 32 da prova da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 33 da UERJ de 2018 para 2019, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: o menino vai retirar ao acaso um único cartão de um conjunto de 7 cartões. Em cada um deles está escrito apenas um dia da semana, sem repetições: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O menino gostaria de retirar sábado ou domingo. A probabilidade de ocorrência de uma das preferências do menino é. Então, agora ele quer tirar então sábado ou domingo. Qual seria a probabilidade dele tirar o sábado? Seria um cartão em 7, seria 1/7. Qual seria a probabilidade dele tirar domingo? Seria 1/7 também. Como ele está falando aqui isso ou isso, então eu vou somar as probabilidades. Então eu vou ter retirar sábado 1/7, retirar domingo 1/7, ou eu vou somar as duas, 1/7 mais 1/7, eu vou ter 2/7. Então a resposta da questão é a letra D. Então essa foi a questão 33 da prova da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado, até a próxima aula. Questão 34 da prova da UERJ de 2018 para 2019, segundo exame de qualificação. Então, o enunciado diz: observe na imagem uma pirâmide de base quadrada seccionada por dois planos paralelos à base, um contendo o ponto A e outro contendo o ponto B. Esses planos dividem cada aresta lateral em 3 partes iguais. Considere as seguintes medidas da pirâmide. Então, altura 9 cm, aresta da base 6 cm, volume total 108 cm3. O volume da região compreendida entre os planos paralelos em centímetro cúbico é. Então, eu vou dar nome aqui, eu vou chamar essa pirâmide menor de V1, essa pirâmide aqui maior de V2, e essa aresta aqui da pirâmide grande, da maior delas, é X. Então o que o problema quer saber é o que? É o volume da V2 menos a V1. Então, para calcular primeiro aqui a V1, vou montar aqui uma proporção. Vou dizer que V1 está para V, assim como X sobre 3 está para X. Quer dizer, o volume da pirâmide menor está para o volume da pirâmide maior aqui, assim como X sobre 3, que é essa aresta aqui, essa aresta inteira é X.
Como ela está dividida em 3 partes iguais, então aqui é x sobre 3. Então x sobre 3 está para x. Como aqui eu tenho volume, que é uma medida cúbica, e aqui eu tenho o tamanho aqui da aresta, aqui é linear, então eu tenho que levar aqui ao cubo para poder comparar as duas. Então essa razão aqui é igual a x ao cubo sobre 27x ao cubo. Cortando x ao cubo com x ao cubo vai dar 1 sobre 27. Então comparando essa razão daqui com essa daqui, eu vou fazer v vezes 1 é v, 27 vezes v1 é 27v1. Então tem aqui que v igual a 27v1. Então agora aqui isolando v1, eu vou ter que v1 é igual a 27, v sobre 27. V é o volume da pirâmide maior, que o enunciado diz que é 108. Então V1 vai ser 108 dividido por 27, que é igual a 4. Então já descobriu que o tamanho dessa pirâmide menor é 4. Agora o volume da pirâmide V2, eu vou montar outra proporção aqui. V2 está para V1, assim como 2x sobre 3 está para x. Porque a aresta aqui dessa pirâmide V2 é 2 vezes o tamanho dessa daqui, então aqui ficou 2x sobre 3. E da mesma forma eu tenho que levar ao cubo, porque aqui eu tenho uma medida cúbica e aqui a extensão da aresta é linear. Então elevando aqui ao cubo, vou ficar com 8x ao cubo sobre 27x ao cubo. Posso cortar x ao cubo com x ao cubo, ficou só 8 sobre 27. Então aqui comparando essas duas razões, vou fazer isso vezes isso, igual a isso vezes isso. Então eu vou ter V igual a 27V2 sobre 8. Então agora, como eu quero descobrir V2, então eu vou fazer V2 é igual a 8V sobre 27. Como eu sei que o V, que é o volume da pirâmide maior, é 108, então eu vou fazer 8 vezes 108 sobre 27, que vai ser igual a 32. Então o volume da pirâmide menor é 4, da maior é 32. Então o volume resposta que ele quer é o que? É V2 menos V1. Então quer dizer que a resposta vai ser 32 menos 4, que vai dar 28. Então a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 34 da UERJ de 2018 para 2019. Obrigado. Até a próxima aula. Questão 1 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Então, o enunciado diz: em 2010, a ONU reconheceu o direito humano de acesso à água e ao esgoto sanitário tratados. Ainda hoje, porém, tal direito não foi universalizado. Observe na tabela dados de 2013 referente a 3 municípios da Baixada Fluminense. Com base nos dados, identifique o município cuja população sem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto sanitário é quantitativamente maior. Justifique sua resposta com os cálculos necessários. Então, isso aqui é uma questão simples, ela só está cobrando o cálculo da porcentagem. Ele quer saber qual desses municípios tem a maior população sem coleta e tratamento, de esgoto sanitário. Então a gente vai calcular a porcentagem de cada um aqui desses números e ver qual é a maior. Sempre que a gente calcula uma porcentagem, a gente vai sempre o quê? Dividir por 100 e multiplicar pelo valor que está aqui. Então aqui em Belfort Roxo a gente tem 470 mil e 18%. Então a gente vai calcular 18% disso aqui. Então a gente vai fazer essa conta aqui. Vai fazer 470 mil vezes 18 dividido por 100. Isso aqui vai dar 84 mil. Agora aqui embaixo em Paracambi, então a gente vai ter 43 mil vezes 36 sobre 100, porque é 36%. Sempre dividido por 100 e multiplicando pelo valor que a gente tem aqui. Aqui vai dar 15.480. E em Queimados a gente vai ter 140 mil vezes 17 sobre 100, que vai dar 23.800.
Então o maior valor vai estar onde? Vai estar aqui em Belford Roxo. Então a resposta da questão é Belford Roxo, que tem 84.600 habitantes sem a coleta e o tratamento de esgoto sanitário. Então essa foi a questão 1 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Questão 2 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Então, o enunciado diz: a caixa d'água de uma residência continha às 8 horas da manhã de um determinado dia 600 litros de água. Ela foi abastecida durante 2 horas, recebendo um volume de água na razão constante de 20 litros por minuto. Às 10 horas ficou completamente cheia. A partir desse momento, começou a perder água na razão constante de 15 litros por minuto, sem reposição alguma até esvaziar. Considerando esse processo, calcule o horário em que a caixa ficou totalmente vazia. Então, de início, o problema está dizendo que às 8 horas na caixa tinha 600 litros de água. E depois ele fala que durante 2 horas ela recebeu um volume de água na razão constante de 20 litros por minuto. Então quer dizer que em 1 minuto ela recebe 20 litros. Ele está falando que isso aconteceu durante 2 horas. Durante 2 horas é o mesmo que 120 minutos. Então, para calcular quantos litros de água entrou nessas 2 horas, a gente vai fazer aqui uma regra de 3. 20 litros vai estar para 1 minuto, que é a razão aqui, assim como x litros, que eu não sei, vai estar para 120 minutos. Então, resolvendo aqui a regra de 3, eu tenho que x vezes 1 minuto vai ser igual a 120 minutos vezes 20 litros. Passando esse 1 minuto para cá, dividindo, eu vou estar com 1 minuto aqui em cima e 1 minuto aqui embaixo. Vou cortar aqui o minuto. Então vai ficar o que? Como eu tenho 1 aqui embaixo, vai ficar 120 vezes 20, vai dar 2.400 litros. Então quer dizer que em 2 horas entrou 2.400 litros. Como ele já tinha 600 litros, quer dizer que às 10 horas ele ficou então com 3.000 litros. E seguindo aqui então, o enunciado diz que às 10 horas, que tem aqui, ficou completamente cheio, foram os 3.000 litros. E a partir desse momento começou a perder água na razão de 15 litros por minuto, sem reposição alguma até esvaziar. Então quer dizer que ele começou a perder, ele perdeu quanto? Ele perdeu 3.000 litros, na razão de 15 litros por minuto. Então, eu vou fazer de novo a regra de 3, agora para saber quanto tempo ele gastou para ele perder o que? 3.000 litros. Então, em 1 minuto, ele perde 15 litros, que é o que está escrito aqui. Então, eu vou pensar em x minutos, ele vai perder 3.000 litros. Então, fiquei de novo aqui com uma regra de 3. Então, quer dizer que x vezes 15 vai ser igual a 3.000 vezes 1. Então isso quer dizer que x vai ser o que? Eu vou passar o 15 dividindo, vai ficar 3.000 litros vezes 1 minuto sobre 15 litros. Vou cortar o litro que está em cima, o litro que está embaixo, dividindo 3.000 por 15 vai dar 200 minutos. O problema quer saber, considerando esse processo, calcule o horário. Ele quer saber a que horas que a caixa ficou totalmente vazia. Então vai ser o que? Vai ser 10 horas mais 200 minutos. Eu tenho que saber quantas horas tem em 200 minutos. É só dividir 200 minutos por 60. Dividindo 200 por 60, eu vou ter 3, resto 20. Isso quer dizer então que aqui em 200 minutos tem 3 horas e 20 minutos. Como isso aqui começou às 10 horas, então vai ser 10 horas mais 3 horas e 20 minutos, que vai dar 13 horas e 20 minutos. Então o horário em que a caixa ficou totalmente vazia vai ser 13 horas e 20 minutos. Então essa aqui é a resposta da questão. Então essa foi a questão 2 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Questão 3 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva.
Então, o enunciado diz: uma fábrica de bolos vendeu de setembro até dezembro um total de 2.160 bolos. O pictográfico a seguir representa frações que correspondem à produção mensal de bolos. Calcule o número de bolos vendidos no mês de novembro. Então, quer dizer que, somando todos esses pedaços aqui que estão pintados, isso aqui representa 2.160 bolos. Ele quer saber o número de bolos vendidos em novembro. Então ele tem que descobrir quanto vale cada um desses pedacinhos aqui. Então essa questão é praticamente uma questão de raciocínio lógico. A gente vai pensar então quantos pedaços eu tenho ao todo. Se a gente contar aqui os inteiros, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui são 28 pedaços. Além desse, a gente tem esses outros aqui: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então 36 desses pedaços representam 2.160 bolos. Então, para saber quanto vale cada pedacinho, vai calcular 36x é igual a 2.160, quer dizer que 1x só é igual a 60. Então cada um desses pedacinhos estão representando 60 bolos. Ele quer saber a produção aqui no mês de novembro. Em novembro a gente tem 4, 8, 10 pedaços. Então isso quer dizer que a gente vai ter em novembro 60 vezes 10, que são 600 bolos. Então essa aqui é a resposta da questão. Então essa foi a questão 3 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Questão 4 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Então, o enunciado diz: barris de carvalho costumam ser usados para dar sabor a muitos tipos de vinho. Considere um desses barris representado na ilustração abaixo. Um dos métodos usados para calcular o volume aproximado V desses barris em litros consiste em medir com uma vareta a distância interna x em metros do furo A na metade da altura do barril ao ponto C da base situado no lado oposto. Em seguida, aplica-se a fórmula V igual a 65 vezes x ao cubo litros. Admita um barril com as seguintes medidas: y igual a 0,7 metros, z igual a 0,5 metros, h igual a 1,6 metros. Calcule o volume aproximado em litros de vinho que pode ser armazenado nesse barril. Então o que a gente tem que fazer aqui é descobrir o valor de x e jogar aqui na fórmula. Então, tem um detalhe aqui nesse problema que, se a gente perceber, fica bem simples de resolver. Porque aqui é um barril. Um barril ele tem que ser, né, simétrico para ele poder ficar em pé. Então isso quer dizer que essa figura aqui, A, B, C, D, é um trapézio isósceles. Então, sendo um trapézio isósceles, eu tenho aqui AB tem que ser paralelo a CD. E o enunciado diz que aqui em cima tem 0,7 metros, aqui tem 0,5 metros. Então, se eu levantar uma altura aqui do ponto D para cima até a B, levantar uma altura aqui do ponto C para cima até a B, isso quer dizer que vai sobrar então 0,2 metros dos dois lados aqui. Somando os dois lados vai dar 0,2. Então cada lado aqui vai ser 0,1. Então agora, pegando esse segmento aqui 0,1, se eu passar ele aqui para baixo, eu vou formar um triângulo retângulo, onde aqui eu vou ter 0,6, porque vai ser 0,5 mais 0,1, e aqui eu vou ter 0,8, que é a metade da altura. A altura é 1,6, então aqui vai ficar 0,8. Então, como aqui tem um triângulo retângulo, para eu descobrir x, eu posso usar o teorema de Pitágoras.
Então quer dizer que x ao quadrado vai ser 0,6 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado. Desenvolvendo aqui, então eu vou achar que x é igual a 1. Sabendo que x é igual a 1, é só jogar aqui na fórmula. Então isso quer dizer que V vai ser 605 vezes 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1 mesmo, então vai ser 605 litros. Então quer dizer que dentro do barril eu posso colocar 605 litros. Então essa aqui é a resposta da questão. Então essa foi a questão 4 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Questão 5 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Então, o enunciado diz: observe no esquema um círculo de raio igual a 3,14 centímetros. Seu maior arco AB corresponde ao ângulo central alfa, tem comprimento de 15,7 centímetros. Então aqui está o desenho. Calcule em graus a medida do ângulo alfa. Então, a gente, para resolver essa questão, a gente tem que ir para descobrir alfa. A gente vai fazer uma regra de 3 relacionando o perímetro inteiro da circunferência, que vai estar para 360 graus, assim como esse perímetro aqui, 15,7, vai estar para alfa. Lembrando que o perímetro da circunferência a gente calcula nessa fórmula aqui, 2πr. Então, a regra de 3 vai ficar 360 aqui a volta inteira, está para 6,28 π centímetros, que é o comprimento inteiro da circunferência, assim como o alfa, que é esse ângulo aqui que a gente quer saber, vai estar para 15,7, que é esse perímetro aqui. Então agora, para resolver a regra de 3, a gente vai fazer isso vezes isso igual a isso vezes isso. Então a gente vai isolar alfa, porque a gente quer descobrir alfa, então vai passar 6,28 π dividindo. Agora, para fazer essa conta, a gente pode simplificar. A gente pode dividir 360 e 3,14 por 2. Então a gente vai ter 181,57. Agora a gente pode dividir aqui 1,57 por 1,57 e 15,7 também por 1,57. Vai dar 10 e aqui vai dar 1. E por último, agora a gente vai dividir aqui por 2, aqui por 2. Então a gente vai ter 93,14. Então multiplicando isso vezes isso vezes isso, então a gente vai ter 900 sobre 3,14. Essa conta aqui vai dar aproximadamente 286 graus. Então o ângulo alfa é de 286 graus. Então essa aqui é a resposta da questão. Então essa foi a questão 5 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Questão 6 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Então, o enunciado diz: as retas R, U e V, construídas em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, apresentam as seguintes equações. Determine se as três retas são concorrentes em um único ponto. Justifique sua resposta com os cálculos necessários. Então, o ponto de concorrência entre duas retas é, na verdade, o que? É a solução do sistema de equação que essas duas retas formam. Então, a gente vai escolher aqui duas dessas retas e resolver o sistema formado por elas. Depois, a gente vai testar se esse ponto que a gente achou como solução também pertence à terceira reta. Se ele pertencer à terceira reta, isso quer dizer que elas são concorrentes nesse ponto. Se não pertencer, quer dizer que elas não são concorrentes em um único ponto. Então vamos pegar aqui a reta R e a reta U. Então a gente ficou aqui 4x menos 3y igual a 20, 2x mais 3y igual a 28. Então, para resolver aqui, a gente vai somar as duas linhas no método da adição. Então a gente vai ter 4x mais 2x, 6x,
menos 3y mais 3y, 0. 20 mais 28, 48. Então 6x igual a 48. Então isso quer dizer que x igual a 8. Então descobrimos x. Para descobrir agora y, nós só pegar esse valor, substituir qualquer uma das duas linhas. Vamos substituir nessa linha aqui de baixo. 2 vezes 8, 16. 16 mais 3y igual a 28. Para descobrir o y, vamos passar o 16 para o outro lado, vai ficar 3y igual a 28 menos 16 igual a 12. Isso quer dizer que y igual a 4. Então o ponto 8, 4 é o ponto onde essas duas retas se cruzam. Agora então a gente tem que saber se essas duas retas, se esse ponto pertence a essa reta aqui. Se ele pertencer, esse aqui é o ponto de concorrência das três retas. Então, como é que eu sei se 8, 4 pertence a essa reta aqui? Eu vou pegar o 8, vou substituir no x, vou pegar o 4, vou substituir no y. Se der 27, é porque ela pertence, então é o ponto de concorrência das três. Então, olha só. 3 vezes 8 mais 4 vai dar 24, mais 4 que vai dar 28. Então, não deu 27. Então, quer dizer que esse ponto não pertence a essa reta. Então, esse aqui não é o ponto de concorrência das três retas. As retas não são concorrentes em um único ponto. Então, essa aqui é a resposta da questão. Então, essa foi a questão 6 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Questão 7 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Então, o enunciado diz: no esquema abaixo estão representados os planos ortogonais alfa e beta, sendo A um ponto de alfa e D um ponto de beta. Os pontos B e C pertencem à interseção desses dois planos, sendo BC igual a 40 centímetros. Considere ainda AB igual a 30 centímetros e CD igual a 20 centímetros, perpendiculares a beta e alfa, respectivamente. Calcule em centímetros a distância AD. Então, o problema está querendo saber essa distância aqui, AD. Então, a gente tem que usar dois triângulos que estão aqui nessa figura. Um deles é esse aqui, ABC, aonde esse lado AB está aqui no plano alfa, esse BC está aqui na interseção, e esse AC ele não aparece, mas ele também está aqui em alfa. E depois a gente pode olhar para esse triângulo aqui, ADC, onde o CD está aqui no plano beta e o AC está em alfa, e esse aqui AD ele não pertence a nenhum dos dois. Então, e lembrando que os dois triângulos são triângulos retângulos. Então, os triângulos que eu marquei são esses aqui: ABC, que é esse aqui. O enunciado está dizendo que esse lado AB é 30, tem 30 centímetros, BC tem 40. E esse ADC, que é esse que eu mostrei aqui, o enunciado está dizendo que DC tem 20. Então, como são triângulos retângulos, se eu olhar para esse triângulo ABC, eu posso usar o teorema de Pitágoras e descobrir o lado AC. Descobrindo o AC, eu vou usar ele para cá. Aí eu vou saber o lado DC e AC, posso descobrir AD. Então, olhando para cá primeiro, para descobrir AC, eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui. Então vai ficar assim: AC ao quadrado vai ser 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Desenvolvendo, eu vou achar que AC é igual a 50. Então eu vou usar essa informação aqui nesse triângulo. Agora eu sei que em ADC aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 50, eu posso descobrir AD. Vou usar o teorema de Pitágoras de novo. Quer dizer que AD ao quadrado vai ser igual a 50 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Desenvolvendo, eu vou achar que AD vai ser raiz de 2.900. 2.900 não é uma raiz exata. Então eu posso fatorar aqui.
posso escrever isso aqui, raiz de 29 vezes 100. Como eu tenho aqui dentro da raiz um produto, eu posso dividir num produto de duas raízes. Isso aqui é igual a raiz de 29 vezes a raiz de 100. A raiz de 100 é 10. A raiz de 29 não é exata, eu posso deixar indicado. Então quer dizer que AD, que é isso aqui que o enunciado quer, vai ser 10 raiz de 29. Então, essa aqui é a resposta da questão. Então, essa foi a questão 7 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Questão 8 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Então, o enunciado diz: considere a representação abaixo de metade da órbita do planeta Mercúrio em torno do Sol. A distância Rm entre o Sol e Mercúrio varia em função do ângulo θ, sendo que θ é maior ou igual que zero e menor ou igual que 180. Para o cálculo aproximado de Rm em milhões de quilômetros, emprega-se a seguinte fórmula. Então aqui está a fórmula. Calcule a distância PA em milhões de quilômetros. Então, para calcular o tamanho do segmento PA, temos que lembrar do ciclo trigonométrico. Ele é um ciclo de raio 1 e seu centro fica na origem do plano cartesiano. No eixo horizontal, a gente vê o valor do cosseno do ângulo, e no eixo vertical, a gente vê o valor do seno do ângulo. Como ele tem raio sempre de tamanho 1, então aqui a gente tem o ponto 0, aqui a gente tem 1, aqui também tem 1, aqui para trás do 0 a gente tem menos 1, e aqui para baixo do 0 a gente também tem menos 1. Para calcular o valor de PA, temos que achar a distância do centro até A e do centro até P. Como os pontos estão no eixo horizontal, vamos usar o cosseno. E é por isso que a fórmula aqui usa cosseno. Então, o segmento do centro, que é o Sol, até o ponto A, vai ser o que? Vai ser o cosseno de 0, porque 0 grau ele coincide aqui com o eixo horizontal. E esse segmento formado aqui do Sol até P vai ser o cosseno de quê? De 180, porque ele vai dar essa meia volta aqui. Então vai ser isso aqui. E lembrando que o cosseno de 0 então é 1, como está aqui no gráfico, e do cosseno de 180, que essa meia volta aqui vai ser menos 1, que é o valor que a gente tem aqui. Então agora pegando esses valores e jogando aqui na fórmula para calcular cada segmento, então a gente tem que esse segmento aqui θ vale 0 graus, então a gente vai ter 555 sobre 10 menos 2, então vai dar 555 sobre 8, que vai dar 69,375. E para cá, então agora a gente vai considerar o ângulo de 180 graus, então vai ficar 555 sobre 12, que vai dar 46,25. Então isso quer dizer que esse segmento inteiro vai ser a soma dos dois. Então aqui vai dar 46,25 mais 69,375. Isso aqui vai dar 115,625. O que a gente pode dizer que é aproximadamente 115 milhões de quilômetros. Essas duas respostas aqui estão certas, porque essa daqui ela está aproximada. E até se vocês olharem o gabarito lá da UERJ, ela está usando isso aqui. Mas essa aqui também está certa, tanto é que é uma questão discursiva. Então ele vai ver, né, encaminhando aqui os cálculos, vai ver que a pessoa chegou nessa daqui. Mas pode considerar as duas certas. Então a resposta da questão, como está no gabarito, é essa daqui, 115 milhões de quilômetros. Então essa é a questão 8 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Questão 9 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Então, o enunciado diz:
Uma ponte com a forma de um arco de parábola foi construída para servir de travessia sobre um rio. O esquema abaixo representa essa ponte em um sistema de coordenadas cartesianas x, y. Nele, os pontos A, B e C correspondem, respectivamente, à margem esquerda, à margem direita e ao ponto mais alto da ponte. A distância dos pontos A, B e C até a superfície do rio são iguais, respectivamente, a 0,5, 1,5 e 2,3. Sabendo que o ponto C tem nesse sistema a abscissa igual a 6 metros, calcule em metros a largura do rio. Então ele quer que a gente descubra essa largura aqui, que na verdade vai ser o que? Vai ser a coordenada x desse ponto aqui. Então isso aqui é uma parábola. Toda parábola ela é dessa forma aqui: y igual a ax2 mais bx mais c. Mas como essa parábola está cortando aqui o eixo y bem aqui na origem, bem no ponto zero, isso quer dizer que o c dessa parábola aqui vale zero. Então essa parábola aqui na verdade ela é o que? É ax2 mais bx. E aqui também a gente tem o vértice da parábola. O vértice da parábola é sempre o ponto mais alto ou o ponto mais baixo da parábola. Aqui, nesse caso aqui, ele é o ponto mais alto. E a coordenada do vértice vai ser sempre menos b sobre 2a, que é o x, e menos delta sobre 4a, que é o y. E aqui então a gente sabe que a coordenada x desse ponto é 6 e a coordenada y é 1,8. Então isso quer dizer que menos b sobre 2a vai ser igual a 6. Se menos b sobre 2a é igual a 6, quer dizer que b vai ser menos 12a. Então, sabendo que o b é isso, eu posso substituir aqui na equação da parábola. Quer dizer, então aqui y vai ser ax2 menos 12ax. Então agora falta descobrir o valor de a. Então, olhando aqui para o desenho, como ele diz que a coordenada x aqui desse ponto é 6, então quer dizer que para x igual a 6, substituindo 6 aqui no lugar do x, eu vou ter o que? 6 ao quadrado vai ficar 36a menos 72a, que é o valor do x aqui. Isso aqui tem que ser igual a 1,8, porque é a coordenada y aqui do ponto C. Então daqui a gente tira aqui menos 36a igual a 1,8. Então isso quer dizer que a vai ser igual a menos 1 sobre 20. Agora que eu já sei o valor de a, já sei o valor de b, quer dizer então que essa equação aqui vai ser y igual a menos x2 sobre 20 mais 12x sobre 20. Agora então, como eu tenho que descobrir esse tamanho aqui, lembrando que a coordenada desse ponto B vai ser x, que eu ainda não sei, que é justamente aqui a largura do rio, e aqui 1, porque essa distância aqui é igual a 1. Então, já que eu sei que o y vale 1, eu posso descobrir x. Então, para y igual a 1, eu vou ter menos x2 sobre 20, mais 12x sobre 20 tem que ser igual a 1. Passando o 1 para cá, porque dentro vai ficar menos 1. Igualando os denominadores, então eu vou ter menos x2 mais 12x menos 20 sobre 20 igual a 0. Então, como aqui é uma fração e aqui eu estou igualando a 0, eu posso trabalhar só com o numerador. Então, vou fazer isso aqui igual a 0. Então, essa aqui é a equação da parábola, mas não vai ser a equação dessa parábola inteira, porque essa parábola inteira tem que ser igual a 0. Essa equação aqui vai ser dessa parábola que eu estou formando, como se eu tivesse esse arco aqui encostando aqui embaixo. Então o que vai acontecer? Se eu tenho uma parábola aqui embaixo, encostando aqui, eu vou ter essa coordenada x aqui igualzinha à da coordenada da parábola original. E essa outra raiz aqui vai ser diferente. Essa raiz aqui vai ser diferente, mas essa aqui vai ser igualzinha da parábola original. Como eu quero saber justamente essa raiz aqui, que vai ser a largura do rio, então eu posso calcular as raízes dessa equação aqui, sendo que uma delas vai ser igual à da parábola original.
Então fazendo menos x2 mais 12x menos 20 igual a 0, então calculando aqui o valor de delta, eu vou ter que delta é igual a 64. Então, agora achando x, eu tenho que x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então eu vou ter as raízes 2 e 10. Então, como só uma delas vai ser uma raiz igual a da parábola anterior, eu já sei que vai ser quem? Vai ser 10, porque eu sei que esse ponto aqui é 6. Então quer dizer que essa raiz aqui seria 2 dessa parábola menor, essa raiz aqui seria 2, essa aqui seria 10, já que esse ponto aqui no meio é 6. Então a largura do rio vai ser o que? Vai ser 10. Então a resposta da questão é aqui o 10. Então essa foi a questão 9 da prova da UERJ de 2019, de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula. Questão 10 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Então, o enunciado diz: em uma urna há 7 bolinhas, sendo 2 delas vermelhas e 5 azuis. 4 do total de bolinhas serão sorteadas ao acaso. Calcule a probabilidade de pelo menos uma das bolinhas sorteadas ser vermelha. Então, quando ele fala aqui a probabilidade de pelo menos uma das bolinhas ser vermelha, isso quer dizer o quê? Que uma pode ser vermelha ou as duas podem ser vermelhas. Então ele vai ter essas duas condições aqui. Ou eu vou ter uma vermelha e 3 azuis, ou então 2 vermelhas e 2 azuis. Lembrando que pode acontecer, vai acontecer isso e isso e isso e isso, ou então vai acontecer isso e isso e isso e isso. Sempre que eu uso o conector e, eu vou multiplicar as probabilidades. Quando eu uso o conector ou, eu somo as probabilidades. Então, qual é a probabilidade de acontecer isso aqui? Para eu ter uma vermelha aqui na primeira posição, eu tenho 2 vermelhas no total. Então, eu posso colocar aqui, nessa vermelha, eu posso colocar 2 em 7. Agora, então, para colocar um azul aqui, eu tenho 5 azuis. Então, eu posso colocar 5 em 6, porque eu já usei uma aqui, em vez de 7 agora eu tenho 6. Para botar a segunda azul, eu vou poder colocar 4 em 5. E a quarta azul aqui, 3 em 4. Então, multiplicando aqui, como eu falei que usa aqui o conector E, então eu posso cancelar esse 4 com esse 4, esse 5 com esse 5, 3 vezes 2 vai ser 6. Cancelar esse 6 com esse 6 aqui de baixo vai virar 1/7. Acontece que eu fiz esse cálculo aqui pensando na primeira posição vermelha, mas eu não sou obrigado a ter a primeira posição vermelha. Eu posso ter esse vermelho aqui, vermelho aqui, vermelho aqui. Para cada vermelho aqui eu vou ter as outras posições dos azuis. Então eu posso ter essa resposta aqui de 4 formas diferentes. Então por isso eu multipliquei por 4. 1/7 vezes 4 vai dar 4/7. Então essa aqui é a probabilidade de acontecer isso aqui. E agora, e a probabilidade de acontecer esse? Agora eu tenho aqui o primeiro vermelho. Para ter o primeiro vermelho aqui, eu vou ter de novo 2 em 7. Mas eu tenho o segundo vermelho. Para ter o segundo vermelho, como eu tenho 2 vermelhos no total, eu posso ter aqui 1 em 6. E o terceiro azul, eu tenho 5 azuis. Então eu posso colocar aqui 5 em 5 bolas no total. Porque aqui eu já tinha 6, tirei uma, fiquei com 5. E para botar a quarta azul, eu posso ter 4 também em 4. Vou multiplicar da mesma forma que eu fiz aqui em cima. Posso cancelar esse 4 com esse 4, esse 5 com esse 5, e esse 2, dividindo aqui por esse 6, eu vou ficar com 1 e 3. Então eu vou ter 21 alvos aqui. Agora, da mesma forma, eu não tenho que ter os 2 primeiros aqui vermelhos. Eu posso mudar esse vermelho de posição. Então, vou também calcular de quantas formas eu posso fazer isso. Tem 2 formas de eu calcular o número de formas
que eu posso colocar duas vermelhas e dois azuis. Eu posso calcular aqui fazendo desenho, porque eu posso ter um vermelho aqui, o segundo vermelho aqui e o resto azul. Posso ter o primeiro vermelho aqui, o segundo vermelho aqui na última posição, o resto azul. Agora se eu fixar o vermelho aqui na segunda, se eu colocar aqui vai ficar igual a essa posição aqui. Então eu boto o vermelho aqui e o resto azul. Ou então eu vou pegar o vermelho, botar aqui na segunda posição e o outro vermelho na última, e o resto azul. E por último, a outra forma que eu não usei ainda, se eu botar o vermelho na terceira posição, se eu colocar o outro vermelho em qualquer uma dessas duas aqui, eu já vou estar repetindo uma outra forma que eu botei aqui. Então eu boto um vermelho na terceira e um vermelho na quarta posição, o resto todo azul. Então isso quer dizer que eu posso colocar dois vermelhos e dois azuis em 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes. Então eu vou multiplicar isso aqui vezes 6. Mas tem uma outra forma de calcular. Eu posso calcular usando combinação. Por quê? Como nós temos duas bolas vermelhas e duas azuis, para calcular em 4 posições, a gente pode pensar em uma das duas cores, que a gente já vai estar pensando automaticamente na outra. Então, vamos calcular de quantas formas a gente pode dispor 4 bolas em 2 posições. Então isso vai ser o que? Vai ser combinação de 4 2 a 2. Vou ter 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial, que é 2 mesmo. Então, calculando aqui, eu vou ter 6, que é exatamente o que eu achei aqui. Então vou fazer isso aqui vezes 6. Vai dar 6/21. Então como pode acontecer isso? Ou isso, eu vou somar as duas frações. Somando aqui, eu vou igualar, né? Vou achar o MMC, vou achar 6/7. Então, essa aqui é a probabilidade de ter pelo menos uma das bolinhas sorteadas vermelhas. Essa aqui então é a resposta da questão. Então essa foi a questão 10 da prova da UERJ de 2018 para 2019, prova discursiva. Obrigado, até a próxima aula.